Fala galera, são 12h30 e eu tô bem no meio do bairro gótico aqui em Barcelona. Ela é considerada uma das cidades medievais, uma das partes mais antigas de toda a Europa, e eu vou estar mostrando pra vocês como que tudo foi construído, tudo que aconteceu por aqui, e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Pra contextualizar vocês um pouco mais, algumas cenas desse vídeo eu gravei hoje de manhã, porque a ideia era ter gravado às 6h30 da manhã, quando tava amanhecendo, pegar um pouquinho de noite, mas eu tive que resolver um problema, então meio que eu não consegui gravar o restante, então é por isso que você vai ver um pouco de contraste de imagens, ok? Para deixar vocês um pouco mais a par de quão antigo esse bairro é, existem registros de civilizações vivendo aqui desde o século XV a.C. E ela é uma das cidades medievais mais importantes de toda a história da Europa e foi uma das principais, principalmente aqui da Espanha, entre o século V e o século XV. Essa daqui é conhecida como a Calle Mayor, que em uma tradução livre seria a Rua Maior. E existem pessoas vivendo aqui desde o século XII, e era onde as pessoas mais importantes da cidade viviam nessa época. E é impressionante, andar por essas ruas é como se você estivesse andando por história viva. 900 anos de história, 900 anos de pessoas andando, comercializando, fazendo negócios e, enfim, vivendo por essas ruas. Isso é impressionante. Rapaziada, onde eu vou entrar agora não fazia parte do roteiro, eu nem sabia que existia esse lugar quando eu estava pesquisando sobre a cidade, toda a história para poder contar para vocês. Eu não tinha encontrado nada, nenhuma informação sobre esse lugar, e agora andando por aqui foi quando eu encontrei e eu entrei por essa pequena porta e me explicaram um pouco a história e eu vou mostrar para vocês um pouco a maior sinagoga da época e existe desde o século III. Vou ver se eu consigo traduzir aqui para vocês, mas aqui diz que a Santa Comunidade Judia de Barcelona ora para essa direção durante mais de 1000 anos. Eu estava conversando com os guias e esse daqui foram um dos objetos doados e ela me comentou que durante essa época, quando os cristãos entraram aqui, dominaram Barcelona e toda a Espanha foi convertida para o cristianismo, muitos deles levaram as chaves de casa consigo mesmo e essa chave era passada de pai para filho. Essa daqui especificamente é uma carta do rei que ele enviou falando especificamente dessa sinagoga. Não se sabe ao certo todo o conteúdo da carta, porque muito conteúdo foi perdido durante o tempo, mas eles conseguiram recuperar grande parte do manuscrito. E é muito interessante descobrir que até os dias de hoje as pessoas continuam descobrindo coisas antigas sobre essa cidade, continuam descobrindo histórias sobre essa cidade. Muito interessante, galera. Não fazia parte do roteiro e eu estou muito feliz que eu descobri esse lugar e pude contar para vocês.
Existem 3 lugares que remontam bem toda a história da cidade, são icônicos, e é lógico que se a gente está falando de bairro gótico, a gente não pode saltar a Catedral de Barcelona. A Catedral de Barcelona teve o início da sua construção no século XIII e ela foi feita em homenagem a Santa Eulália, uma mártire católica que morreu aos 13 anos por se recusar a negar a sua fé. Se você notar bem, uma das gárgulas da catedral são unicórnios, e naquela época as pessoas realmente acreditavam em unicórnios. Então é muito interessante ver como que a arquitetura da época, ela coincide com as crenças da época também. Aqui é a famosa Praça do Rei. Aqui foi a antiga sede do poder real medieval catalão e foi onde os reis da época receberam Cristóvão Colombo em 1493 para apresentar os primeiros indígenas, os primeiros animais exóticos, enfim, tudo que não era conhecido pela Europa naquela época foi apresentado por Cristóvão Colombo nessa praça aqui. O primeiro lugar onde se apresentaram tudo que trouxeram da América foi nessa praça aqui. Não sei se eu consegui transmitir toda a alegria que eu sinto andando por essas ruas, porque na verdade eu fico muito animado de conhecer a história e de saber tudo o que aconteceu na cidade, as pessoas que andaram por aqui, enfim, tudo que aconteceu por aqui, sabe? Então, espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever e conferir os outros vídeos, porque tem muitos outros vídeos legais sobre aqui. Principalmente esse daqui de como é a minha rotina, como que é a minha vida aqui em Barcelona. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, manda para os amigos. E se você conhece alguma coisa que eu deixei passar, que você gostaria de agregar, sinta-se livre para escrever aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, valeu e é nóis!